Mas eu quero saudar o nosso patrono, Gujo Teixeira. Muita honra, e eu vim como gaúcha porque eu sou tradicionalista, cria do CTG Sentinela dos Cerros. Então hoje eu vim a caráter para saudar esse gaúcho. E eu procurei lá nas trovinhas dele alguma frase para começar a minha fala. E está aqui. Eu sou aquilo que faço, não sou aquilo que tenho. Se aos poucos ganho espaço, é porque sei de onde venho. E eu venho de Caçapava do Sul, e eu tiro o chapéu para minha querência amada, para as mulheres que me representam, para as autoridades e para todos os meus conterrâneos. Gujo Teixeira, esse chapéu foi para ti, gaúcho. Então eu vou deixar o chapéu aqui, eu preciso de espaço para falar. Então, quando a Márcia fala que eu sou de faca na bota, eu realmente sou de faca na bota. Eu dediquei a minha vida a cuidar do outro. E entre esses outros está as mulheres e as crianças. Então, no ano passado, quando eu vim na feira, me emocionei muito, trouxe o meu livro, autografei aqui um dos meus livros, Da Fama à Fome. Como a vereadora Márcia e essa equipe maravilhosa dela já colocaram ali metade do tema da minha palestra, que eu fiquei 3 dias pesquisando, vereadora Márcia, os dados estatísticos desse absurdo da violência contra a mulher, né, que eu vou falar, que eu trabalho há 24 anos com mulheres. Os dados estão ali, mas eu quero colocar, antes de falar, porque estão ali os dados, e vão me facilitar um monte, 2 vídeos de uma mulher que é a personagem do meu livro. Eu já coloquei parte do vídeo na outra palestra que eu fiz aqui, mas hoje especificamente dentro desse tema, violência contra a mulher, a Josi Campos, personagem real do meu livro Da Fama à Fome, foi uma mulher que sofreu muita violência. E hoje eu vou pautar esse vídeo com a Josi. Ela fez agora 57 anos. Ela está comigo na clínica há 17 anos. E eu peguei um vídeo dela agora no aniversário dela, o mês passado. Então vocês vão ver a violência que ela sofreu dela falar. Que ela teve tudo e depois ficou sem nada. Isso é uma violência. Porque a violência não é só dar um tapa, dar um tiro. É a violência psicológica, é o abandono. E também trouxe uma outra gaúcha. Esta é gaúcha de fato, de faca na bota também. Aliás, ela veio até de faca para encerrar minha palestra, que ela vai falar também. Então eu gostaria de pedir que passasse os vídeos da Josi para mim concluir depois os dados. Eu queria que todo mundo participasse e escutasse. Obrigada. Frequentou as principais passarelas brasileiras. Foi considerada Miss. Participou desses concursos que eu vou falar agora. Participou do Miss Rio Grande do Sul. Foi finalista da Miss São Paulo. Miss Beleza Internacional. Conheceu vários países. Conheceu gente muito importante. Inclusive, acabou saindo com vários apresentadores. Frequentou programas de televisão. A sua beleza logo chamou a atenção de muita gente. Começou a ser fotografada. Chegou na década de 80 a ser capa da revista Playboy. Participou da época do famoso concurso Garota de Ipanema. Um concurso que acabou conhecendo inclusive a Elô Pinheiro. Aliás, a Elô Pinheiro acabou se tornando amiga pessoal dela. Participou da Miss Piscina, ano de 1997, até o concurso Pantera. Aqui vocês veem mais uma foto dessa modelo, com uma beleza sensual de uma mulher como essa que vocês estão vendo agora, pode verdadeiramente acabar de uma hora para outra. Parar no lixo. Onde estava a Josi Campos, a moça bonita da televisão?
televisão, nas capas de revista, nunca mais foi vista namorando ninguém. Imagine uma pessoa que simplesmente desaparece. Tentaram buscar várias notícias sobre ela, mas nada. Ano de 2004, Rio de Janeiro. Jornal Extra, respeitado Jornal Extra do Rio de Janeiro, estampa na sua capa uma fotografia que o meio artístico não apresentava. A manchete: encontramos Josi Campos, a ex-musa da capa da Playboy, a ex-musa do Brasil, a Miss do Brasil, a garota de Ipanema, foi encontrada magra, doente, perambulando, sozinha, sem saber o seu nome, pelas ruas do Rio de Janeiro e comendo lixo. A foto que chocava o Brasil. Essa Josi Campos. E agora, a imagem do Extra que chocou o Brasil. Veja. Você acha que alguma desilusão amorosa pode ter acontecido? A morte da mãe para ela ter saído do seu estado normal e não voltado? O relacionamento com o Billy Oldham, que usava droga. Ela usou droga em Londres. Com ele? Com ele. Ela, inclusive, foi internada em Londres. Eu levantei a história, né? Ela teve internada em Londres, ela ficou muito mal. O que a gente acredita, né? Diante dos laudos e das pesquisas que se fez? Que ela, fatores genéticos, mais substâncias psicoativas, que é o que a gente chama. Heroína, ela chegou a usar heroína. E ela bebia. Quando ela começou a ficar, ela entrou em depressão e ficou reclusa em casa. Ela começou a beber. Então isso matou neurônios, com certeza. Com certeza. Josi, quero agradecer por você ter me recebido. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Que isso? Mas eu quero te dizer que eu vou pedir para Deus cada vez mais para que você melhore. Se você estiver bem, nós também vamos ficar. Porque a partir do momento que eu conto a história de uma pessoa, essa pessoa passa a fazer parte da minha história, da minha vida, do meu trajeto. Então eu saio daqui hoje levando um pedaço de você. Eu quero que dentro de você busque a sua felicidade, mas principalmente você busque a sua paz. Que você, mesmo tendo uma vida transformada como você teve, que você tenha paz interior, paz espiritual, que você tenha tranquilidade, que você viva a sua vida com calma. Obrigada. Do fundo do meu coração. Obrigada. Obrigada por você vir registrar isso. E é isso aí. A emoção dela, fiquei muito emocionada. E é aquela parábola, a gente tem que ser responsável pelo aplicativo, né? As duas vai ficar o resto da vida, se Deus quiser. Ela nunca vai sair daqui. Não. Enquanto eu viver, ela vai ter esse cuidado, esse carinho. E depois que eu for lá para a Estância Grande do Céu, como diz o gaúcho, eu já deixei um dos meus filhos responsável por ela, se eu for, né? Pela lógica dele. Porque é um filho, a gente adota, a gente ama, não tem como não, né? É amor mesmo, isso é incondicional, não se explica, se sente. E eu só quero agradecer, porque o teu programa é um dos programas mais humanitários da televisão brasileira. E o mundo precisa de amor. Obrigada por vir mostrar o nosso pedacinho de amor aqui, nas Pampas. Tudo passa. Exatamente tudo na sua, na minha vida vai passar. Tudo. O dinheiro, os flashes. Só uma coisa não vai passar. O amor. Porque o amor jamais se esquece. O amor é a única salvadora receita de sobrevivência. O amor une, o amor perdoa. Contei aqui, nos Pampas, a história
de Josi Campos, uma das mulheres eleita a mais linda do Brasil, que moveu e mexeu corações. Hoje, Josi luta pela sua sobrevivência pessoal. A beleza já não é mais importante, é a beleza interior. E o bem que você faz é o único bem que você vai levar. O resto é tudo para o cemitério. O que vocês estão vendo é a história do amor. De Porto Alegre, orgulhosamente contando histórias do amor. Geraldo Luiz, para o programa da família brasileira, para o Domingo Show. Bom, então a Josi precisava de um olhar de amor, como todas essas mulheres que sofrem violência, né? Esses dados aterrorizantes que estão ali, que a vereadora Márcia colocou lindamente nesses painéis, que a cada 2 minutos, 2 segundos, uma mulher bate em uma mulher, sofre maus tratos. A cada 2 horas uma é morta no Brasil. Então, feminicídio, o fato, 3 mortes por dia, 4, 5, só pelo fato dela ser mulher. E aí não entra faixa etária, não entra classe social, né? Ah, porque era muito linda, se prostituiu ou foi modelo. A Josi era uma menina linda. Nesta época, nós estamos falando de 33 anos atrás, quando ela foi para o Rio de Janeiro, quase 34 anos. Então, ela não tinha essa tecnologia de hoje. Ela era uma menina linda, pura, que foi para lá, e a beleza dela, e ela teve o mundo a seus pés, e acabou comendo lixo na rua. Então isso é um tipo de violência. Essa violência já existia, né? Nunca foi deflagrada. Eu peguei ela há 17 anos, eu fui lá no Rio de Janeiro, juntei, trouxe, cuido, sou a curadora, a cuidadora, a mãe, a doutora, sou o mundo dela, porque ela não tem mais ninguém. E fiz o livro, e esse livro vai virar filme. Eu já falei isso, senhor prefeito Giovanni, na prefeitura, lá na Câmara com a Márcia, né? Eu recebi essa bênção, que esse livro vai virar filme. Ele ainda não virou pelas políticas aí do nosso país, Lei Rouanet, enfim, mas ele vai virar filme. E uma mulher caçapavana, uma conterrânea nossa, minha irmã, Fabi Oliveira, que é uma das diretoras da Companhia de Cinema Vera Cruz, está lá com tudo prontinho para fazer o filme. Só que agora, com esse nível de violência que o nosso país está sofrendo, com esse terrorismo, porque as mulheres, nós estamos chegando, se continuar nessa faixa de 10 mortes por dia, nós vamos matar mais que a faixa de Gaza lá. São 900 mil mulheres por mês, né? Então o que ela vai fazer nesse filme? Fui chamada a São Paulo, concordei, vai fazer uma trilogia, onde vai entrar a doença mental, que é outra coisa muito triste, de abandono, de descaso, de violência com os doentes mentais no nosso país, principalmente as mulheres que sofrem abuso dentro das clínicas, de adolescentes, senhoras de idade. É um absurdo. Isso é falta de amor, de humanidade, de políticas públicas. E a Josi vai virar um exemplo, um modelo. Então eu me sinto muito honrada, gratificada, iluminada por Deus de poder ter feito isso e de poder dar esse grito que chega, que basta. Então esse filme vai virar uma trilogia e vai falar da esquizofrenia, que vai falar da drogadição. A mulher drogada sofre muito. Trabalhei anos, e aí o meu outro livro, Vítimas do Crack, de meninas com 11 anos se prostituindo e usando droga. Esse é o nosso país que tem que mudar. Isso é uma violência contra uma mulher que já nasce violentada.
E hoje eu trouxe uma moça aqui, uma gaúcha de fato, que anda de espora e mango, que é minha parceira nas pelejas da gauchada, que eu faço um trabalho social, cultural. Ela me representa, assim como a vereadora Márcia me representa, porque eu digo para ela que se eu não fosse embora de Caçapava, claro que eu seria vereadora, mas eu ia ser presa na primeira semana e eu me recolher, né, Márcia? Então, a Sara, a pessoa que vem ao vivo aqui, que é que vocês interagem com ela e façam perguntas, também foi uma menina que sofreu violência e deu a volta por cima. Então tem que matar a cobra e mostrar o pau. Então eu vou passar mais um vídeo ali da Josi. Ela falando, cadê os namorados? Cadê as pessoas famosas? Cadê Rio de Janeiro, que agora pelo menos o Banerje vai ajudar a montar o filme? Por quê? Porque vai mostrar a calçada de Copacabana, né? Vai mostrar as escolas de samba onde ela foi musa, vai divulgar o Rio de Janeiro de novo no cinema, mas ela foi musa do Rio de Janeiro, ela representou o Rio de Janeiro e acabou na rua, com uma violência absurda. Então hoje eu tomei a liberdade, porque é a minha terra, porque eu não exponho muito isso, e aqui também é minha casa, de colocar mais esse videozinho dela falando, e ela na minha casa, há um mês atrás, porque ela fez aniversário e eu levei ela para passar o dia comigo. Então vocês vão ver ela, como é que ela está agora, porque ela recebe cuidado e muito amor, que falta nesse mundo. Vamos passar. E aí, Vera, então foi nesse hospital que você foi encontrá-la? Sim, aí eu vi aquilo, né? Tentei localizar o irmão, porque na época o meu marido conheceu ele menino, né? E aí a imprensa estava... Não, peraí, mas aí imagina você, a mulher numa missão, quando você viu aquilo, o filho falou, não, pera, agora que eu vi, vou ter que ajudar, foi isso? Na verdade, eu fiquei, foi de dia, aquilo, meio-dia, nós fomos para casa e de noite estava passando no TV Fama, direto, aquilo. E nós sentamos e aí eu vi... Aí você falou com seu marido, né? Não, o marido aí teve uma crise muito grande de choro, né? E eu olhei e eu não consegui dormir. E ele jamais me pediria ou faria, né? Você já tinha uma clínica? Essa estrutura já, nós já tive. Eu tenho a clínica há 25 anos, 24 anos. E eu não dormi. Quando eu acordei de manhã, dando café para os filhos, ir para a escola, e para ele, junto para nós ir para a clínica, eu digo, gente, eu vou lá buscar a Josi. Mas todo mundo ficou verdade. Eu vou achar o irmão dela e nós vamos fazer a Josi ir para a clínica. A sua clínica é uma clínica psiquiátrica ou de reabilitação? Eu trabalhava com psiquiatria, na verdade, tinha 3 unidades, né? Psiquiatria, dependência química e geriatria. E hoje? Hoje é só um residencial. Terapêutico. Aí você foi pro Rio atrás dela? Eu peguei o irmão e nós fomos pro Rio. Exatamente. O irmão. O irmão não tinha estrutura para lidar com a doença, porque eles perderam a mãe com essa doença. Ele realmente não tinha estrutura nenhuma, né? Então ele... Foi, tentou fazer o que era possível, ele não colocou no hospital. Exatamente. Foi Ele não tinha nem para onde levá-la depois do final, né? Então a situação era bem grave e bem difícil. Como é que você encontrou? Você se lembra? Ai, você imagina assim, foi um dos maiores traumas que eu tive na minha vida até hoje. Então, foi na hora H que ela apareceu na minha vida, no momento que eu mais precisava de... Por quê? Passando fome, miséria. Eu tive momentos assim, bem difíceis na minha vida. Os amigos, você não tinha, porque na época que você era famosa, muitos amigos. Depois não tem. Ninguém, você não tinha amigos, as pessoas que te auxiliavam? Não. Nada. Todo mundo sumiu? Todo mundo sumiu. Os amores sumiram. Você teve grandes amores? Tive, o Chico Anísio, o Biliardo, o Rui Guerra. Mas aí... Fui casada com o Rui Guerra há 4 anos. Só que aí depois não deu mais. é difícil também, né? E quando ela te encontrou no hospital mesmo? No hospital. Você falou que você estava passando fome, mas no hospital passa fome? Não, antes. Era anorexia que você tinha? Não. Hã? Não. Desnutrição. Absurda, né? Porque eu estava enfraquecida, depressão, não comia. Ficava na casa jogada? Ficava no escuro, sem luz, sem água, sem alimentação, fechada dentro de casa. É impossível, né?
E A como é que esquizofrenia tem os altos e baixos também, né? Mas Porque até então não havia um diagnóstico, né? Não se tinha um diagnóstico. você lembra de ter surtado em algum momento, Jô? Você falou assim, meu Deus do céu, eu queria brigar com alguém, ou ser agressiva, ou... Não. De agressividade, era só depressão? Você se fechou, Não, você. eu me fechei no mundo das coisas. Você não se lembra como começou? Foi aos 40 anos que começou. Veio aos poucos? Foi aos poucos. Ficando com depressão? Isolamento, né? Não quer mais sair de casa? É. Você tinha, tipo, paranoia? Não, Você não sei. seguida, tem alguém me olhando, me observando. Não. Não era só tristeza mesmo? É só tristeza. Esse é o primeiro programa que ela sai, que você se sentiu É o primeiro. confortável em É o trazer primeiro. ela dessa Eu gravidez. levei 11 anos para escrever o livro, porque o livro, de alguma maneira, iria expor a minha vida pessoal, né? Mas eu achei que as pessoas deveriam saber disso, até para a gente colocar mais amor nesse mundo que está faltando, né? Mas trazer a televisão hoje realmente foi uma surpresa para ela, porque eu acho que tem que mostrar o lado. Hoje a Josi tem um diagnóstico de esquizofrenia bem intenso, né? Pelos fatores genéticos e pelas crises, enfim, por esses anos todos que a gente luta, mas que é possível reverter isso, trazê-la de volta, né? Para conviver com a sociedade, com as pessoas, para viver emoções, porque eu digo para ela, quem foi rei sempre é majestade, sim, né? Ela continua sendo a nossa garota de Ipanema, vai ser sempre. Com certeza. E quando ela veio te pegar, você foi na hora? Como assim? Ela foi te resgatar. Sim, foi o meu irmão. E aí você foi? Aí eu vim embora para Porto Alegre. Foi embora para Porto Alegre. Não, para a clínica dela. Eu vim embora. E aí foi um milagre, né? Foi um milagre ela ter aparecido no momento mais difícil da minha vida, assim, bem difícil. Ela surgiu assim. Que loucura isso, né? Você vê como é que é a vida, né? E a gente às vezes não presta atenção, né? Não. E a Vera tem um papel muito importante, Vera, Nossa. sabe por quê? Porque você poderia ter fingido que aquilo que você estava vendo não era você, porque você estava numa outra vida. Você poderia, eu não tenho nenhum relacionamento, eu não conheço a Josi, eu vi na televisão, ou vi numa capa de revista, e você colocou a sua vida e a vida da sua família à disposição de uma pessoa que você não teria conhecido. Então, olha, Parabéns. Verdade. Legal, mas isso aí é bom, né? A pessoa tem dom para isso. É enfermeira, é diferenciado. São poucas pessoas assim. Poucas. Tudo bem? Quanto tempo, né? A gente não se fala, né? Pois é, eu vim passar a tarde aqui com a Vera, na casa dela, e ontem era meu aniversário. Fiz 56 anos de idade. Nós vamos sair para almoçar fora nessa semana ainda, quando a Vera puder, tá? Um beijo enorme, vê se liga, aparece. Um beijo enorme pra ti, um abraço. Não tem problema, ficou viradinho. Então, ela ali, há 30 dias atrás, ela fez aniversário. Então, vocês vejam que ela está bem, né? E a pior violência, eu vou continuar a falar, e não é porque eu recebi uma comenda de embaixadora da paz por feitos humanitários. Pode acender. Por feitos humanitários, porque a gente tem que ser humano, sim. Nós somos seres humanos e nós temos que ser humanos. Eu queria interromper para falar da minha emoção, que eu tive um grande exemplo de amor aqui, na minha querência, na minha terra, da minha mãe que está lá, Lislair Marques. Onde está você? Que quase me mata do coração de novo com esse trabalho magnífico, lindíssimo, humano, né, para a nossa terra, resgatando a memória das educadoras rurais, né? Estive aqui no lançamento e quando eu entro ali mais uma vez eu vejo a minha mãe lá. E a minha mãe me deu esse exemplo de humanidade.
eu vi nela uma educadora rural, que era mãe, que era psicóloga, que era educadora, que andava a cavalo lá em Santa Bárbara, não sei, Valzinho, sei eu, quando eu era pequena, nem era nascida. Ela foi uma mulher que passou muito trabalho, inclusive com meu pai, que foi um homem alcoólatra. Hoje eu não tenho vergonha de dizer, né? Meu pai era uma pessoa doente, mas era um gaúcho, de fato, barbaridade, de quem eu herdei esse DNA Galdério, de quem eu honro essa pilcha. Saul Lima, Catarina Leandro de Lima, obrigada por me fazer existir, e eu sei que vocês estão aqui comigo. Então, a minha mãe me deu esse exemplo, porque ela ia visitar os asilos, ela cuidava dos idosos, e eu tenho uma lembrança, vou falar agora, que eu sempre falo, que quando eu era adolescente, nós já estávamos em Porto Alegre, tinha uma loteria esportiva que tinha uma zebrinha. Isso é só para os antigos, os jovens não vão lembrar. E aí acumulou de um jeito absurdo, todo o país jogando, que nem a Mega Sena agora, era uma zebrinha que marcava lá o joguinho. E aí o meu irmão, um ano mais moço que eu, pegou e disse, não, todo mundo vamos jogar esse negócio aqui. E aí deu para minha mãe jogar. E ela estava lá tomando um cafezinho, começou a marcar. E eu perguntei para ela, eu tinha 15 anos. Mãe, o que a senhora vai fazer com esse dinheiro? Não é só o dinheiro, mas o que a senhora vai fazer? Porque ela nunca tinha falado de dinheiro, de jogo. E ela disse assim, aquilo ali. Eu vou construir um asilo enorme. E vou recolher todos os velhinhos doentes da rua. E aquilo ali marcou na minha vida. E eu coloquei uma clínica para idosos. E o nome da clínica é Santa Catarina, o nome da minha mãe. Então, eu recebi essa missão lá, quando eu tinha 15 anos, de amar o outro, de acolher, né? Porque voltando à violência, a maior violência, a falta de amor, de olhar para o lado, de olhar para o outro, e a violência psicológica. A Josi ali falou, ficou dentro de casa. Quantas mulheres dentro de casa? Sozinhas, num casamento infeliz, com dificuldades financeiras, com falta de amor, de atenção, de um olhar, de um ombro amigo, de uma mão estendida, né? Hoje, essa nova geração, que também sofre violência, eu vou trazer uma da nova geração aqui, que também sofreu violência, né? Mas hoje as informações são rápidas. Nós temos uma tecnologia na nossa vida, os bebês já olham um filmezinho de celular lá, né? Já nascem conectados, que aliás não é o meu tempo, tchê, eu faço trabalho com celular, né? Mas estou aí conectada também, porque eu não posso entregar. Então, tem que pegar essa tecnologia e melhorar esse mundo, diminuir esse absurdo que está acontecendo com nós mulheres, todas nós somos atingidas. É uma vergonha, é uma desumanidade, é um terrorismo. Quantas mulheres agora grávidas foram mortas, meninas de 20 anos, a última em São Paulo, 21 anos, 22, 7 meses esfaqueada. Feminicídio, que palavra horrorosa. Me lembra o Iraque, o Irã lá, está acontecendo isso na nossa vida. Então, os ditados, os conceitos antigos, né? A gente tem que quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas, não podemos aceitar, não dá para aceitar. Tipo condomínios hoje, né? Hoje não é mais aquelas instâncias aqui da minha terra, aqui, por exemplo, eu preciso de espaço, eu continuo morando bem aqui no campo. Eu moro num sítio na Grande Porto Alegre. Então, mas os condomínios, apartamentos, moram, né? Houve gritos, se houve gritos, se houve briga de casal, e aí vem aquela velha conceito, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mas tem que botar a colher, sim, tia, tem que meter a colher, e lá tem uma mulher apanhando lá dentro, tem uma mulher sofrendo violência lá dentro, tem uma criança sofrendo abuso, e aí vou cuidar do meu umbigo que se exploda, não é por aí. Então todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós somos, e esses homens da nova geração, como essa mulher em São Paulo agora, que ficou 4 horas sofrendo violência daquele rapaz advogado, que tinha a idade do filho dela, um lutador de jiu-jitsu, né? O que é isso, gente? Viu gritos, todo, ninguém fez nada. Um rapaz
tinha idade, o filho dela foi lá e violentou aquela pessoa. Uma mulher, claro, tinha idade para ser mãe dele, mas e a carência, né? Por que surge a violência? Nós temos que começar o porquê. Eu que lido com a drogadição, com a doença mental, com idosas, mulheres idosas violentadas. E violentada não é só o estupro, bater, dar tiro, facada, não. Violência psicológica, violência emocional, violência de abandono, violência de oportunidade, violência de falta de respeito, né? Eu tive uma situação na clínica que eu também vou falar, de uma senhora de 81 anos, Dona Yolanda. Eu ainda vou fazer essa história, porque eu quero fazer um livro com meus tipos inesquecíveis. Porque nesses 25 anos eu cuidei, já perdi a conta de quantas pessoas passaram pela mim, quantas vidas, quantas histórias de vidas, e tem umas que me marcaram demais, como a da Josi, né? Como a das crianças drogadas, que está no meu livro, no outro livro, e dos idosos eu tenho que contar histórias, eu ouvi muitas. E essa foi uma mulher de 81 anos que sofreu uma violência, a seguinte violência. É chocante. Ela teve 2 filhos, o marido era promotor, advogado e promotor, um senhor com 85 anos, que chegou lá e internou ela na nossa clínica. Ela vinha de um hospital, não falava, estava 6 meses internada, teve um AVC. Teve um derrame, não se mexia, estado vegetativo, só mexia os olhos, comia por sonda, não se mexia. Bom, e ficou ali a Dona Yolanda. Nós conseguimos, com fisioterapia, enfim, tirar a sonda, fazer ela se alimentar na boca, mingauzinho, líquido, papinha, que nem criança. E não falava. E o marido ia lá conversava, levava coisinha, conversava com ela, tarará, visitava. E a minha clínica, essa unidade que ela estava, isso foi logo no início, faz 20 e tantos anos, tinha um corredor imenso e eu estava fazendo faculdade de psicologia. Então eu chegava meia-noite na clínica, morava no fundo da clínica, nessa época, e eu repassava o plantão. Tinha 2 enfermeiras, mas eu repassava. E quando eu chegava, eu dizia para as gurias desçam para tomar um café, fazer um lanche, e eu ficava ali. Então ficava as luzes dos quartos apagadas, né? E no corredorzão, assim como lá na porta, aceso no corredor. E as gurias desceram, fiquei sozinha lá em cima, tinha na época uns 20 e poucos pacientes internados, todos idosos, acamados. E a Dona Yolanda ficava no quarto bem de frente para o corredor. Porque as minhas histórias são verdadeiras e são reais, são fatos, vividos. E eu fui, olhei todo mundo, voltei, olhei de novo, todo mundo quietinho dormindo, estava muito frio, era inverno. E quando na segunda volta eu voltei no corredor, eu disse, Vera, vem cá. Voltei, olhei, todo mundo dormindo, de quase. Tem uma alma penada aqui, não é possível, né? Até porque tinha muitos óculos. A gente trabalhava com pacientes terminais. Mas eu não tinha medo. E eu voltei e ninguém. Voltei de novo. Quando eu estava na ponta do corredor de novo, Vera, bem grosso. Eu olhei e estava ela com a mãozinha me chamando. Vocês imaginam? O quê? Era a Dona Yolanda me chamando. Ela estava 6 meses ali, nunca a gente ouviu um suspiro dela. E eu fui lá. Peguei a mão dela, levantei a cama e disse, mas minha querida, o que o outro está falando? E ela me disse, mas eu sempre falei. Mas a senhora não perdeu uma fala, Dona Yolanda? Não. Eu parei de falar porque eu não queria falar o que me aconteceu para ninguém, mas eu vou falar para ti, porque tu é muito boa para as pessoas e eu confio em ti. Eu parei de falar quando eu vim do hospital e, desculpe a franqueza, mas eu estou falando de violência com as mulheres. Então, se eu for pejorativa ou muito agressiva, eu peço perdão, mas eu vou falar, porque eu vivi isso e eu não admito isso, e eu estou aqui falando disso aí, desse absurdo que está acontecendo, de 8 a 80, e isso tem que acabar. Isso aí nós não podemos, vereadora Márcia, que faz políticas públicas e muito bem, parabéns pelos painéis, me poupou todos aqueles números ali.
A dona Yolanda parou de falar, porque quando ela veio do hospital para casa, o marido dela, que esse sim eu vou poupar o nome, porque ele é promotor, ele pode me mover uma ação contra mim, até me prender, né? Então eu prefiro até nem falar o nome dele, mas ele existe. E está vivo ainda está, acho, não sei. A última notícia que eu tive dele faz 8 anos. Ele levava enfermeiras cuidadoras para casa, morava numa mansão, e ele tinha relações sexuais com as cuidadoras no quarto, na frente da dona Yolanda. De uma mulher, mãe dos filhos dele. Eu fico tão furiosa, gente, me dá vontade de chorar de brava, mas é de brava mesmo, não é de emoção, é de furiosa. E ela me contou isso com as 2 mãozinhas grudadas em mim. Eu não vi isso, eu vivi isso, assim como eu vivi com as 2, e vivi com as crianças de 8 anos chegar algemado na minha clínica, drogados, como marginal. Então, gente, e ela disse, eu disse, mas por que a senhora aceitou isso? Mas os meus filhos não estão em Londres, foram para fazer mestrado, não sei aonde. Ninguém ia acreditar em mim. E eu entrei em estado de choque. Como é que ele foi fazer isso comigo? E eu resolvi não falar, porque eu sei que eu estava paralisada. E ela ficou 6 meses sem falar ali na clínica. E ela me contou isso. E segurou minha mão, mas tu me promete que tu não vai falar isso para ninguém. Eu não posso fazer isso. Eu fiquei... Mas começou a chorar. Mas dona Yolanda, eu não posso. Não, tu me promete. Quando eu morrer, tu fala. Eu não vou durar muito. Mas não fala para ele. Aí eu comecei a chorar, passei muito mal. Aí eu disse o seguinte para ela. Digo, tá, mas a partir de amanhã a senhora vai falar com as gurias. Nós vamos tirar a senhora lá pro salão, para ver televisão, sozinha, a senhora tem que falar. Vamos conversar uns pouquinhos. E ela não aceitou. Ela me pediu para continuar muda. O tamanho da dor daquela pessoa, né? Eu não consigo falar. E morreu muda. Então, depois que ela me contou, ela durou mais 2 meses. Mas eu fiquei com essa missão. E eu também vou transformar isso num... Está mostrado suicídio agora entre mulheres, né? Por que o maior número não está ali nas estatísticas, mas não está mesmo. Mas nós da área da saúde sabemos que é melhor não alastrar. Mas o maior número de suicídio é entre mulheres de todas as faixas etárias. E eu que já não cozinho na primeira fervura, né, tia? A faixa etária depois dos 50 anos é dolorosa. Mas não aparece, não é bom ver. Assim como não era bom ver que eu tinha 34 crianças, adolescentes usuárias de crack, alguns com sequelas irreversíveis. Não é bom mostrar. Mas eu vivi e documentei. Porque o livro Vítimas do Crack eu achei que eu ia ser autuada em flagrante. Não fui. Levei o livro, está na 4ª edição. Então, essa coisa das mulheres, essa violência, se não houver consciência das pessoas, atitude, e os homens que me desculpem aqui, meus conterrâneos, eu sei que não tem nenhum violento, né? Pode até ter alguns machistas, mas violento não tem. Então, gente, vamos tratar bem as prendas da nossa querência, da nossa Rio Grande. É os novos tempos, mas isso também incomoda. Incomoda, tem muito giru aí, meio arredio, né, tchê? Porque estão tomando espaço, mas não tem que tomar espaço. Tem que estar no costado, tem que dar o espaço. Pode sim ser ginete uma mulher, pode andar com a faca na cintura, pode andar de espora e mango. Nós podemos tudo. O meu 4º livro, que não veio para o Rio Grande do Sul por questões de logística, ficou só em São Paulo, uma situação com a editora que eu tive, que esse não é nenhuma autobiografia, mas eu falei lá a minha experiência. Mulheres de 50 anos, nós podemos tudo. Yes, I can. Eu peguei porque o Obama disse isso. Aquele neguinho lá que andava com a trouxinha nas costas foi o presidente dos Estados Unidos. Que eu tiro o chapéu para pessoas assim, que quebrou paradigmas, preconceitos. Grande estadista, preocupado com o futuro, preocupado muito com as crianças. Eu honro isso quando se preocupa com o futuro.
né? Porque a gente não vai ficar para semente. Então, esse meu livro, lá tem dados estatísticos. Se Deus quiser, na próxima feira eu vou trazer, né? E eu coloquei ali a minha experiência, porque para as mulheres de 50 anos, até um tempo atrás, agora já mudou, era fim de carreira, fim de linha. E eu não aceitei isso. Depois dos 50 eu surtei, botei as pilchas e me larguei cá fora. Estou aqui, a minha querência amada, cantando com Enio Dias e com a Adriana Leal Dias, né? Revivendo a minha infância no meu CTG Sentinela dos Seus. Estou obstinada, senhor prefeito Giovanni, quanta honra, obrigada por eu estar na sua frente de novo, de fazer o meu Instituto de Cultura em Caçapava do Sul, que está aqui a prova. 10 dias de cultura, numa querência que lê, né? Que lê. Meus primos, Rosângela Casanova, que participa da feira também. Sou de uma família de educadores. Minha mãe está lá na entrada, educadora rural. Então, cultura, herdei da minha mãe essa coisa da cultura, do livro, da escrita, e do meu pai, a galderiada. Então, eu quero ver muitos anos o céu azul do Rio Grande, como dizia o Teixeirinha, e eu vou pelear muito pelas mulheres e pelas crianças. E não vou ficar quieta. Se precisar botar faca na cintura, estoura o mango, estamos aí. E tenho dito muito obrigada.